pessoal, nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E hoje nós estamos recebendo Leonardo Secádio, que é consultor técnico-científico na Saco Brasil. Leonardo, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Mais uma vez, né? Esse é o seu terceiro episódio, então quando você sair desse estúdio, vai ter ali os boletos para você pagar junto com a gente, né? A conta tá pequena, você pode ficar tranquilo, né? Não tem nada muito grande. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade, disposição, né? Animação, bom humor. Eu falo que trazer pessoas aqui bem-humoradas faz muita diferença, né? E energia é um negócio que faz muito bem pra gente, né? E você tem isso de sobra. Muito obrigada mesmo, muito obrigada a Saco, né? Por toda confiança, né? Em deixar o técnico vir aqui participar com a gente, né? Eu fico muito feliz a gente estar conquistando esse espaço aí no mercado. Muito obrigada. Eu queria só que você se apresentasse aí para o pessoal, para a gente ir para um assunto que é extremamente interessante, né? Do planejamento ao sucesso, gestão eficiente de projetos em laticínios, né? O que o Leonardo vai fazer aqui para a gente hoje? Contar a experiência, né, que ele tem ao longo desses anos, passando por várias fábricas do Brasil. Certo? Certo. Tem uma cara de bebê, mas já tem muita história, né, Léo? Já posso pedir música, né? 3 vezes, né, Zé? A primeira coisa, pode pedir música e pagar os boletos. Pois é, e pagar os boletos, né? Pô, tem que deixar de pagar os meus primeiro, depois eu pago, aí eu pago de vocês. Tá, a gente entra num consenso aí. Sara, eu acho que... Muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Eu realmente vou repetir o que eu falei no último, eu me sinto muito à vontade de estar aqui, muita vontade mesmo, porque em momento algum eu tenho, logicamente, a responsabilidade sobre o que eu falo, mas eu não tenho o peso sobre entregar ou conversar sobre um assunto engessado, né, pesado. Eu acho que no fim das contas eu sempre tento encarar como uma história mesmo, né? Sim, de tal sim. maneira que eu te diria que o tema do assunto ele é muito mais sério do que o assunto propriamente dito, né? A gente vai contar história e a minha pretensão é justamente essa, na finalidade única poxa, tentar melhorar a vida de quem gasta ou ganha um tempo, né? Escutando a gente, né? E tendo aí um tempo na estrada, como eu faço escutando podcast, um tempo no hotel quando a gente chega, né? Escutando podcast em casa, enfim. Então, ter um pouco de compartilhamento aí de experiência. Sim. Eu acho que é muito isso, sabe? Que tanto o Papo de Laticínios quanto a Evomil que tenta trazer, assim... Eu acho que a gente que é do mundo, né, do leite, né, como diz o pessoal da captação fala muito isso, né, que você pega a praga do bezerro, né? Não sei se o mundo lá da indústria tem muito isso, né, fala isso. Mas acho que quando você pega ali a praga do bezerro, você quer sempre falar, né, de laticínio, você quer sempre falando, ou você tá falando de leite ou de queijo, né, tá sempre nesse assunto. Só que o que a gente tenta fazer? Tenta trazer assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente quer falar, mas de uma forma, às vezes, um pouco mais suave, né? Às vezes, numa viagem, igual você acabou de citar, eu tô viajando, eu quero escutar sobre o meu mundo, né? Sobre aquele ecossistema que eu tô inserido, só que, às vezes, de uma forma mais leve, porque o meu dia já vai ser pesado, né? Isso aí. E aí, a gente tenta trazer, né, os problemas que a gente convive diariamente de uma forma mais leve. E outra coisa, mostrando para as pessoas que o que acontece com elas acontece com todo mundo, né? Assim, ninguém tá livre de problemas, né? A gente gravou, tem um outro episódio que já está no ar, que é sobre defeito de queijos, e a gente falou muito disso, né? Que não existe o mundo perfeito, né? Todo mundo passa por desafios né? E assim, no caso dos defeitos, você tem que enfrentar aquilo ali e não como é que eu diria assim? Não é privilégio de um só, né? Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. São ossos do ofício, né? Exato. E aí, pessoal, antes da gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Vai lá no YouTube, né? Procura por Papo de Laticínios, aciona o sininho, né? Se inscreva, aciona o sininho e vocês vão acompanhar os episódios semanais que a gente prepara aqui para vocês. Nós estamos também no Spotify, né? Igual o Leonardo falou, você pode viajar, ouvir o episódio e aproveitar para poder ir adquirindo conhecimento e não precisa chorar sozinho, né? A gente está aqui contando histórias, sabendo que todo mundo vive os mesmos dramas. Exatamente.
Ô, Léo, então vamos lá para o nosso assunto, né? Do planejamento ao sucesso, né? Falando um pouquinho sobre gestão de projetos em laticínios. Igual a gente falou no início, é muito isso, né? Contar as histórias do que você já viu que deu certo, né? E o que deu errado. E qual que é a importância, né, da pesquisa e desenvolvimento na indústria de laticínios? Perfeito, Sara. Bom, ó, primeiro eu vou falar assim, eu posso começar sendo crítico ao tema do assunto? Sim, Pronto, seja crítico. Eu tenho que estar preparada para tudo aqui. Pronto, exatamente. Então tá, eu já vou quebrar o protocolo, né? Tá bom. Não, eu acho que, assim, eu acho que o mais importante é o planejamento, né? O sucesso, isso depende da definição de sucesso para cada um, né? Um título, tem que ter um título impactante, tem que ter um entendeu? título, mas ficou marqueteiro esse título, né? Assim, parece aqueles palestrantes, né, de show business, assim, né? Não, do planejamento ao sucesso, né? Não quer dizer que vai ter sucesso. Pois é, exatamente. Mas o planejamento, né, realmente tem que ter, né? Pois é. Eu acho que a importância do planejamento é fundamental, né? Para tudo na vida, né? E a gente, culturalmente, talvez seja um dos maiores acho que o brasileiro é um povo que tem uma série de atributos benéficos, né, culturais, né, e, poxa, a gente tem uma criatividade imensa para fazer uma série de coisas, né, e para avançar em uma série de setores, mas o planejamento sempre foi uma falha, né, educacional nossa, né, e eu falo nossa me incluindo também, né. É um ponto que a gente precisa sempre, ou precisaria mais, discutir mais, conversar mais, entender mais, falar mais, sabe? Todo mundo, inclusive eu, tá? Assim, eu não tô sendo dono da verdade aqui, simplesmente porque eu tô num podcast, né? Mas qual que era a pergunta mesmo? Eu já vou mudar aqui, porque você já fez uma crítica. Então, qual que é a importância da pesquisa e desenvolvimento, né, na indústria de laticínios? Assim, como que a inovação de produtos pode impulsionar o crescimento de um laticínios? Perfeito. Sara, tá ótimo. Eu acho que a pergunta eu gosto muito dessa pergunta, porque a pesquisa e desenvolvimento dentro de um laticínio, ela é um papel talvez de maior responsabilidade dentro de uma marca, né? Quando a gente pega uma grande empresa, né, a gente pensa que o lançamento de um produto ele vai estar ligado ao nome daquela empresa, né? Então, a maneira como eu lanço o produto, a expectativa que um consumidor tem sobre aquele produto em detrimento a uma marca, né, pode ser positivo ou negativo em relação a um negócio que já está funcionando muito bem, sabe? Vamos dar um exemplo assim, fora do nosso mundo, né? E é só um exemplo mesmo, tá? Por exemplo, se a gente for falar da Apple, sabe? Assim, poxa, é uma marca que ela vende o que tem de melhor hoje em se tratando de tecnologia, né? Pelo menos a minha imagem sobre ela é essa, né? E eu acho que de grande parte das pessoas. Imagina a responsabilidade que ela tem no lançamento de algum produto inovador, algum produto tecnológico inovador, assim. A responsabilidade de efetivamente aquilo representar o que tem de melhor, né, de mais versátil, com melhor layout, né, porque acho que a preocupação sempre foi de conseguir ter uma visualização fácil, agradável, né, que a maioria das pessoas vão saber mexer com facilidade. E nesse mesmo pensamento, eu acho que exige o papel da pesquisa e desenvolvimento dentro das indústrias de alimentos, especificamente de laticínio, né? Você pegar a sua marca, que já tem tempo de mercado, que tem história e que tem uma afinidade específica dentro de um mercado, né? Bom, todo mundo lembra da minha empresa porque produz um parmesão de excelente qualidade, ou porque tem um ótimo iogurte, ou porque consegue ter um preço barato no mercado. Assim, como eu vou lançar um produto que vai reforçar exatamente essa imagem que eu quero que as pessoas tenham da minha empresa? Então, a responsabilidade do pesquisa e desenvolvimento é justamente dar continuidade e reforço à imagem da empresa no mercado, sabe? Então, assim, esse é o peso, né, da primeira pergunta que você... Sim, que eu fiz, né? E assim, quais que são os principais aspectos a serem considerados no lançamento de um novo produto? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, você fazendo lançando novos produtos, né, com algumas marcas aí do Brasil, né?
Eu acho que o nosso papel, o meu, né, e de todo técnico que trabalha na empresa de ingrediente, está muito relacionado ao desenvolvimento, né? Seja de um novo produto, seja de um novo processo, seja de uma nova maneira de produzir, né, e entra dentro do novo processo, ou mesmo do desenvolvimento de uma nova linha, né, assim, de uma nova segmentação dentro da mesma empresa. Então, a gente acaba lidando muito com a pesquisa e desenvolvimento, né? E muitas vezes as plantas de ingrediente acabam tendo uma planta piloto ou acabam disponibilizando essa parceria, né? Enfim, eu acho que existe alguns pontos que são fundamentais. E o primeiro deles a gente falou na primeira pergunta, que é entender exatamente o que a sua empresa representa. Né? Então seria assim, se você fosse descrever assim, as etapas, né? Quais seriam essas etapas envolvidas no lançamento de um produto novo? Pronto. Né? Saber qual que é o meu mercado. Esse é o principal ponto, né? Sim. Não existe problema nenhum em você ser uma marca de combate, que ela é vista no mercado como uma empresa que vende preço baixo, e não existe problema nenhum de você entender que esse é o seu mercado, né? Sim, sim. E aí, logicamente, se você tenta lançar um produto sem conexão com a sua imagem, isso pode não representar o que você tem como expectativa. Então, primeiro ponto, entender quem eu sou ou quem é a empresa no mercado. Qual é a visão que o consumidor tem de você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é traçar um objetivo. Eu quero reforçar esse mercado ou eu quero redirecionar a minha empresa, né? Assim, eu quero continuar produzindo um produto de combate, por exemplo, ou eu quero mudar a imagem. Eu quero que a empresa deixe de produzir um produto de combate e as pessoas enxerguem ela como uma empresa que produz produtos premium, né? Então, primeiro é reconhecer quem você é no mercado, depois é para onde você quer estar ou caminhar no mercado, né? E um terceiro ponto, né, seria quais as ferramentas eu tenho ou eu deveria ter para produzir o segmento ou o produto que eu desenvolvi, que eu pretendo desenvolver, né? Não adianta só a gente querer desenvolver um queijo parmesão se eu não tenho câmara de maturação para um parmesão, né? Sim, sim. Então eu preciso me estruturar. Então conhecimento de marca, reconhecimento de mercado, né? E estrutura ao produto, né? Sim, sim. Mais alguma etapa? Acho que basicamente são basicamente essas. essa. E assim, as pessoas, como que elas podem obter informações, né, sobre esse mercado? Sobre as preferências do consumidor? Porque você acha que os nossos donos de laticínios hoje, né? Você acha que eles estão fazendo isso? Eles estão buscando informações com os recursos que a gente tem hoje, que são imensos, né? Assim, a gente tem tecnologia hoje para você ter informação muito rápida, de forma muito barata, né? Qualquer pesquisa que você vai fazer, você consegue fazer isso de forma. Ou você acha que eles estão na base de... Você chega lá no laticínio, ele quer que você ajude ele a pensar sobre uma solução. Tipo assim, ô Léo, eu tô pensando em fazer esse produto aqui, o que você acha? Entendeu? Assim. Na minha experiência, eu vejo que existem duas situações que são dominantes na hora de desenvolver um novo produto. Primeiro é a intuição. Assim, e não que ela esteja errada, né? Mas ela não é sozinha autossuficiente, né? Assim, você precisa de um pouco mais do que a intuição. A perceber para onde o mercado está andando e de que maneira você vai se posicionar a ele, é importantíssimo, né? E é fundamental. Mas, logicamente, isso é um primeiro passo, né? Então, procurar ter mais informação via sites. Aí. Nossa, a gente tem uma série de sites que trazem informação de mercado, né? De graça, né? Sim. Isso já é um próximo passo além da intuição, né? Entender, e aí procurando os sites das associações, né? dos próprios portais de notícias da cadeia de laticínio, isso já é um indício muito grande, né? Então, um segundo ponto, ou terceiro ponto, além da intuição e da busca pelos sites, né? É entender, obviamente, qual é o comportamento ou o que uma empresa de marketing
ou de estudo de mercado pode te agregar como informação adicional. E muitas vezes é muito rico o estudo que eles podem te fornecer, né? Mas só o estudo não diz nada, porque é o estudo muitas vezes de uma empresa de marketing que não está totalmente inserida naquele contexto. Então ela vai te dar indicativos racionais. E aí a intuição junto a esses indicativos passa a ser muito importante, né? Então, esses 3 atributos são muito importantes. Existe um outro ponto que eu acho que é um gancho muito forte e que muitas vezes é errôneo em relação ao desenvolvimento, né? Que normalmente ocorre ali, né? Que é justamente o feedback ou o retorno do comercial, né? Por exemplo, uma empresa produz uma ricota, ou vamos pensar, um creme de ricota, por exemplo, X. E aí essa empresa desenvolveu, né, por intuição ou não, né, ou pesquisa. E aí, naquele momento, aquele produto estoura, sabe? Então, aquele produto estourou dentro daquela empresa. Então, o comercial ele já traz essa informação. Ó, esse produto tem sido muito procurado, né? Assim, não quer dizer que aquele seja necessariamente um ótimo produto para você fazer. E muitas das vezes, a busca por várias empresas em produzir aquele produto logicamente, gera uma saturação daquele mercado, né? Então, existe o tempo certo para que você entra na onda de um bom trabalho de pesquisa e desenvolvimento dentro de alguma empresa, né? Então, e isso muitas vezes é negligenciado, né? Assim, só ter o aporte do comercial, que passa a ser importante, mas muitas vezes não é o mais importante, né? Não é necessariamente a linha de condução que a gente tem que tomar. Então, eu vejo que a intuição e o retorno do comercial, eles são hoje maioria decisória dos atributos para que se desenvolva um bom produto. Mas eu entendo que estudar o mercado, estudar a sua marca e ter um apoio de uma agência, talvez, né, seja fundamental também, aliado a essas 2 questões. Assim, eu acho que marketing, por exemplo, é um assunto, né, assim, é uma solução que vem crescendo, mas que o pessoal ainda não usa tanto, né? Eu acho que, não sei, no nosso setor, assim, eu acho que... Assim, eu não sei o que você vê, porque eu também, às vezes, fico numa região, né, e lido com um mercado, sei lá, mais restrito, né? Eu digo assim, por eu estar no interior e você estar lá na capital, e de repente você vê isso de forma diferente lá, ou com as empresas que você trabalha, né? Assim, eu acho que talvez você veja um comportamento diferente, mas eu, por exemplo, não vejo isso muito forte, assim, Não, eu não vejo. Eu acho que isso é uma falha do setor, né? Eu acho que é uma falha do setor, né? Essa parte comercial, porque, na verdade, hoje o setor de laticínio, ele desenvolve muito forte na venda que eles chamam de B2B aí, né? Então, seria assim, a venda para outras empresas, né? No caso da mussarela, por exemplo, né? Sim, assim, sim. a gente acaba vendendo muito para restaurante. No caso, né, para o food service, né? Assim, no caso do queijo, né? Do queijo tropical, do próprio queijo prato, de grande parte dos queijos fundidos, né? Então a venda ela acaba sendo muito direta para outras empresas. E aí tem uma série de questões de posicionamento de marca que, se você for lançar para um mercado consumidor, é muito importante. E isso passa, como não existe essa importância nesses outros produtos mais competitivos, né? Que eles chamam de commodity, né? Que não tem nada de commodity, mas assim, Mas nesses mais que a gente... competitivos, assim, se você quer atingir um consumidor direto, passa a ter uma série de outras exigências. Por exemplo, eu vou te falar assim, Sara, embalagem e apresentação de produto. O trabalho que existe hoje, em grande parte das empresas, não todas, claro, né? É muito tímido em relação a um diferencial competitivo de apresentação de produto no mercado, sabe? por exemplo, a gente se leite... preocupa muito com rótulo, muito pouco com rótulo. Você vai, por exemplo, você pega os leite UHT, você chega nas prateleiras e você não tem, assim, o máximo que você tem é uma caixa azul, uma caixa verde, uma caixa branca com vermelho, uma caixa, entendeu? Assim, você não tem nada que atrai, assim, por exemplo, criança, né, assim, não tem muito, né, assim, o que chama atenção, né, que dá vontade de levar para casa por causa da embalagem, né, assim, eu não vejo muito isso nos nossos...
Às vezes as bebidas estão explorando um pouco mais, né? As bebidas lácteas, assim. Eu acho que é da própria natureza do produto, né? Assim, quando a gente fala de leites fermentados, incluindo as bebidas, né? Ela está muito relacionada à saudabilidade. Em consequência disso também, ela está muito relacionada à inovação, né? Inovação e atribuição de valor nutricional ao produto. E comportamento de consumidor, né? E isso está muito relacionado ao comportamento de consumidor, exatamente. Quando a gente fala de queijos, não existe necessariamente essa característica de saudabilidade, embora pudesse existir, né? Pois é, mas, por exemplo, a gente vê que os números do Brasil, por exemplo, de consumo do Brasil, eles estão crescendo mais em queijo do que em outros produtos, né? Se eu não estiver errado, você pode me corrigir, tá? Sim, mas eu vi muito mais em queijo. Né, muito mais em queijo, né? O pessoal consome mais queijo do que toma leite ou outra coisa. Né? E aí, será que não é uma oportunidade que a gente tem de sei lá, de ter uma embalagem melhor, de conversar mais fácil ali com o meu consumidor? Exatamente, Eu entendo que sim, eu entendo que esse é um trabalho. Na verdade, a gente cresce muito e cresce muito ainda em vendas B2B, né? Ou nos queijos, enfim, em food service, né? Então, as fábricas se estruturam cada vez mais e crescem cada vez mais nesse setor. Ainda existe um trabalho muito grande a ser feito, que é a comunicação com o consumidor direto. Eu entendo que, com toda essa questão de internet, o consumidor aprende a conhecer mais sobre queijos. Isso não tem a menor dúvida, a gente consegue enxergar isso numa clareza muito grande, né? E o queijo ele tem uma característica muito interessante, que ele representa muito a tradição, né? Então, assim, quanto mais tradicional um queijo me parece, melhor atributo de qualidade eu dou a ele. Que legal. Não é interessante isso, né? Porque assim, quando a gente entende que uma determinada região, embora ela tenha surgido no mercado recentemente, por exemplo, a gente pega essas regiões de Minas, mas quando a gente vincula aquela região a uma tradição de produzir queijo, a gente passa a dar muito mais valor àquele produto, né? Sim, Né? é verdade. Então, assim, o revés da inovação que existe nos leites fermentados a tradição que se vende no queijo, né? Sim, interessante mesmo. Olha, a gente está falando aqui de desenvolver produtos, de inovação, de, né, planejamento e tudo mais, mas e as regulamentações e legislações, né? Elas podem impedir, né, o lançamento de um produto novo? Você vê que isso é uma barreira dentro das nossas indústrias? Muito grande, eu Assim, acho. mas as pessoas, elas mais têm medo de encarar ou usam muito como desculpa? Assim, medo, eu digo assim, às vezes é o medo, a desculpa, ou às vezes por falta de dificuldade de interpretação mesmo. Falei até que uma coisa que a gente tem, eu já falei isso aqui várias vezes, a gente vai trazer o pessoal de jurídico para ajudar a gente a fazer interpretações das legislações, porque é uma dificuldade, né, que a gente tem. Claro. Assim, não só no setor, mas em qualquer, né? Qualquer setor. Mas é isso, assim, eu falo que... porque você vê muita gente falando, eu queria fazer um Minas padrão, mas eu não sei lá, eu não consigo, né? A questão de fábrica, de planta, de fluxo, de projeto, né? O quanto que isso é demorado, né? Para liberação de produto, né? Para Assim, liberação de produto, entendeu? acho que facilitou, em certo ponto facilitou muito, né? Assim, pelo menos o envio da declaração de produto, né? Da liberação de rótulo. Isso, eu acho que ao longo dos anos isso teve um facilitador, né? Existe um impedimento legal muito grande que é a classificação de produto, né? Então, ainda é uma barreira gigante eu conseguir classificar um produto novo, né? Eu conseguir ter um produto novo, com um nome novo, sem ter qualquer referência a um regulamento técnico que muitas das vezes é extremamente engessado, né? E é extremamente classificatório a um tipo específico de produto, sabe? Então, assim, a questão legal é uma barreira ao desenvolvimento? Eu, assim, na minha opinião, eu entendo que sim. Eu entendo que sim, e seria um ponto ainda a ser muito trabalhado e discutido. Mas, logicamente, que isso não pode impedir o desenvolvimento, né? Assim, ela não pode bloquear que um desenvolvimento seja feito. Na verdade, Sim. você precisa ter uma compreensão melhor
para saber, às vezes, como encaixar e como direcionar um desenvolvimento às possibilidades que a gente tem dentro da nossa legislação, né? Assim, eu tô falando isso porque, por exemplo, nos cases artesanais, né? A gente tem 2 episódios no ar, um com o professor José Manuel, né? Um querido lá, e outro com a Renata de Paoli. E um dos assuntos que a gente tocou, tanto de queijo artesanal quanto do QMA, a gente, na verdade, nem tocou, assim, a gente só passou por ele mesmo, falando de legislação, o quanto que isso é confuso, né, para os queijos artesanais, por exemplo. Eu não sei o quanto que isso você falou usar a palavra bloqueio, eu acho, né? Assim, não sei quanto que isso impede, né, o desenvolvimento desses queijos, né? Entendeu? O crescimento, né, desse mercado, assim, sabe? Dos queijos artesanais, autorais e queijo Minas artesanal, sei lá, tudo isso aí, né, que a gente tem. Não, então, eu entendo que existe... Muito confuso, né? Tudo é muito confuso para todo mundo, né? Existe pouca força ainda para que pouca força de pressão, né, dentro dos ministérios para que isso se reverta. Assim, hoje tem um grupo que luta e que tenta reverter esse quadro para ter uma flexibilização, mas mais do que isso, né, a gente tem que criar proposta para reverter esse quadro, né? Então, assim, quando a gente fala dos queijos artesanais, é uma dificuldade, né, porque exige uma série de mapeamento, existe uma série de questões sanitárias que tem que ser vista, logicamente não estou discordando disso, né? Dos queijos autorais, aí eu entendo que é um bloqueio gigante, porque toda a nossa legislação, muitas vezes, ela tem que se basear em um regulamento técnico já existente, que muitas vezes está relacionado a fio, principalmente, e aí qualquer coisa fora disso que se tente produzir, simplesmente não é possível ou não é facilmente regulamentado, né? Existe a outra questão que é dos alimentos funcionais, né? Dos probióticos no Brasil. Isso é um caos no Brasil, assim, porque a demanda técnica de um órgão como a Anvisa, por exemplo, é gigante, né? Então, para registro de produto, para certificação do produto, para regulamentação dele junto aos ministérios pertencentes, né? Para descrição de rótulo. Então, isso já passa a ser um dificultador muito grande, né? Então, em várias frentes, a gente entende que existem as barreiras e a gente sabe aonde existem essas barreiras, né? E aí, agora, o que precisa é de organismos que levantem essas propostas, sabe? A gente vê ainda, com um pouco mais de flexibilidade, a gente vê algumas propostas de substituto de ingredientes, sabe? Eu não enxergo isso como depreciativo, mas muitas das vezes isso está mais relacionado a um produto que visa ter uma amplitude maior de mercado, né? Com uma formulação mais barata, né? E a gente consegue ter atributo, né? Mas o contrário, quando a gente tenta agregar valor a um produto, tendo uma nova classificação, muitas vezes isso passa a ser mais impeditivo, né? Porque, logicamente, as movimentações são menores, né? A importância que se dá e a visibilidade que se dá a esse mercado acaba sendo menor. E aí, saindo da legislação, da regulamentação e indo lá para os equipamentos, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Quais são os critérios que você considera que devem ser considerados, né, para adquirir equipamentos novos, né? O que você diria sobre... Já que a gente está falando de planejamento, de gestão eficiente, né? Sobre equipamentos, o que você diria para o pessoal? Tá. Então, o primeiro ponto é conhecimento, né? E conhecimento sobre processos. Então, muitas das vezes, quando a gente quer fazer uma linha, por exemplo, uma linha de queijo, vamos pensar num cottage, sabe? Quando a gente pensa numa linha de cottage, sabe? A gente tem que entender em quais são as possibilidades que eu tenho de processo, né? Desde um tanque simples e uma fermenteira, né? Fazendo uma mistura ali de massa e dressing, eu estou pegando só uma fragmentação, né? Porque tem a parte de envase também, né? Até a gente entrar num modelo automatizado, né? Enfim, com grandes empresas. Então, o mais importante é a gente ter conhecimento de quais são os recursos que a gente poderia buscar para criar aquele processo, né?
Outro ponto que é muito importante, eu acho que é a associação a indústrias, né? A indústrias tanto de ingrediente quanto de equipamentos para a elaboração de uma nova proposta, sabe? A gente, muitas das vezes, quando vai desenvolver um produto novo, falta a nossa referência de outras fábricas, né? De outras fábricas, não só Brasil, né? De outras fábricas em outras partes do mundo que tem uma produção daquele queijo naquela família, sabe? Ou daquele processo naquela família, né? A gente comentou lá no primeiro podcast, né? Que a gente falava muito pouco da parte de estruturação de fábrica, né? De desenho de planta, que é uma falha gigantesca, né? É uma falha gigantesca. Então, assim, um conhecimento de um equipamento, ele pode mudar toda a característica do seu produto, né? Por exemplo, quando a gente fala de envasadora, sabe? Na parte de envasadora, isso pode ser decisivo a um produto, por exemplo, se eu quero um produto com maior valor agregado, o tamanho da porção de envase, né, ele pode ser decisivo à colocação do meu produto dentro de uma margem aceitável ou não, né, de uma flexibilidade de preço, né? E muitas das vezes a gente não tem uma disponibilidade muito grande de modelos de envasadora no mercado, sabe? Ou não tem tem referência para buscar, sabe, esses modelos. Então, a parte de equipamento, o primeiro ponto, quando a gente vai pensar nessa estrutura, é pesquisa, né? É assim, a gente precisa de fazer mais pesquisa para entender quais as possibilidades que a gente necessita, né? E assim, eu tô pensando quanto que a gente tem para desenvolver ainda, né, o nosso setor, né? Eu falo assim, de tudo, né? No nosso primeiro episódio, né? Depois eu até vou ver o número dele aqui pro pessoal, quem não assistiu ainda assistir. Eu lembro que vocês falando de forma, né? Assim, de forma de queijo, né? O quanto que o Brasil ainda é limitado para isso, né, de falta de opção, e agora você citando um pouco mais sobre equipamento, falei assim, o quanto que o nosso setor tem que desenvolver, né? A gente fica falando assim, quando a gente fala da cadeia produtiva do leite, às vezes a gente fica pensando muito no produtor, na vaca, na genética, né, no resfriamento do leite, na logística e tal, mas tem um outro mundo que ainda precisa de amadurecer e de crescer, né? Que é, por exemplo, os equipamentos, embalagens e tudo isso, né? Que a gente está citando aqui. Exatamente, né? Exatamente. E assim, eu acho que a gente cresce de duas maneiras, sabe, Sara, na parte de equipamento. Bom, primeiro é de uma maneira talvez mais dolorosa para o nosso mercado, né? Dolorosa entre aspas, né? É tendo uma abertura de mercado. A gente tem pouca capacidade de importar equipamentos porque existe uma barreira fiscal muito grande para a importação de equipamento. E em qualquer história de evolução industrial, né, em qualquer país, a gente sabe que a redução de tributos para o desenvolvimento industrial é um pressuposto básico para conseguir ter um avanço econômico, sabe? Ou ter uma evolução econômica dentro de um setor específico. Então, assim, se a gente consegue dar mais capacidade às empresas de comprarem e financiarem equipamentos, né, a gente consegue ter um avanço no setor, principalmente a gente consegue ter uma estruturação industrial e, consequentemente, uma maior competitividade na produção daquele produto. Então, conseguir ter uma redução de cargas de tributos de equipamento importado, né, ou uma abertura de mercado, isso seria um grande avanço que a gente teria. Por quê? Naturalmente, você promoveria a empresa nacional, né, e disponibilizaria ali soluções que já são muito estudadas, já são muito viabilizadas, como as formas, por exemplo, né, de fora. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, que tem, logicamente, relação à primeira, é o trabalho técnico junto ao desenvolvimento, né, das empresas de equipamento, né? Muitas vezes, uma empresa de equipamento é composto por um grupo de engenheiro que desenvolve equipamento, né, que está distante de um grupo de técnicos que são responsáveis pela operação dentro de fábrica, em laticínio, né? Aí entra na questão do planejamento, né? A junção desses dois setores, desses dois mundos, para realmente resolver um problema, ela existe de uma maneira ainda muito fraca, assim. Os encontros técnicos, né, para a indústria de equipamento e tal. Hoje a gente tem né, que ocorre aí no sul de Minas.
mas ainda a gente está engatinhando muito, né? Quando a gente olha a história de queijo, a gente vê que existia a mesma dificuldade de exportar lá na década de 20, no início das empresas de laticínio, né? Mas as adaptações que foram feitas nas fábricas de queijo, principalmente no sul de Minas, foram fantásticas e atenderam as fábricas naquela situação de uma maneira perfeita, né? Quando a gente fala do ejetor de vapor, com o tubo de Venturi, né? Quando a gente fala do resfriador de cascata, né? Nossa, e quando a gente pode citar uma série de outras questões aqui, né? Que foram adaptações de equipamentos ao tipo de produto que se precisava fazer, né? E eu entendo que hoje esse trabalho ainda tem muito a ser elaborado, né? Sabe? A desenvolver. Assim, a gente copia muita coisa e, logicamente, entra falhas, né? No projeto, porque existe uma complexidade muito grande. E a gente se preocupa pouco quais são as reais exigências de um processo para um desenvolvimento, sabe? Correto. Não, pois é. E aí a gente falou de legislação, falou de equipamento e mix, né, de produto, né? Quanto que é importante avaliar, né, e ajustar ali o mix dos seus laticínios. E outra coisa, né? Quando que a pessoa decide, né? Eu vou introduzir novos produtos, eu vou tirar um produto, né, da minha linha, sabe assim, como é que toma essa decisão, né? Como é que eu decido incrementar meu mix, ou reduzir meu mix, ou mudar totalmente o meu mix? Entendi. Desconsiderando, assim, considerando, na verdade, que eu já resolvi o problema de legislação, por exemplo, né? Pronto, tá certo. E que eu já estou com a minha fábrica dimensionada lá corretamente com os meus equipamentos e tal, né? Sara, isso é interessante, né? Porque a gente só tira um mix ou coloca o mix à medida que a gente consegue ter um bom conhecimento do custo de produção de cada item, né? Você já percebeu que toda fábrica ou todo projeto de planta nova, né? Por exemplo, assim, eu vou começar a produzir eu vou montar um laticínio agora, sabe? E aí a preocupação é conseguir fazer uma planta e conseguir cadastrar o maior número de mix de produtos possíveis que aquela planta possa produzir, né? Então você fala assim, não, eu construir um laticínio que ele vai produzir Minas Frescal, parmesão, prato, mussarela, ricota, requeijão, manteiga, bebida láctea, iogurte e tal. Então, assim, ali você já começa uma grande falha. Primeiro, porque você não fez o que a gente falou lá atrás, né? Você não pensou qual que era seu consumidor. Então, pois é, eu falo assim, o que nasce primeiro, né? O ovo ou a galinha? O cara, vou montar uma fábrica de laticínios, né? Uma coisa, por exemplo, que eu vou até deixar aqui, né? A minha admiração pro Lucas, que tá montando uma fábrica de kefir. O Lucas nunca pensou em fazer outra coisa. Ele falou, eu vou montar uma fábrica de kefir. Pronto. Entendeu? E aí porque ele já sabia o mercado, tinha estudado o mercado, avaliou o consumidor, fez pesquisa para saber o perfil do consumidor dele, blá, 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 blá. Então, assim, eu não sei se em algum momento ele vai inserir mais 25 produtos no mix dele, mas ele fez uma fábrica de kefir, né, assim. Então, assim, eu tô aqui achando isso, tô admirando a atitude dele, mas eu também queria que você fizesse sua crítica, assim, é isso mesmo ou não? Eu tenho que montar uma fábrica, vou montar uma fábrica de laticínios. A gente vê isso acontecendo sempre. E aí, depois, é isso aí, eu vou, sabe... Nossa, vou montar uma fábrica para 100 mil litros de leite. E aí, o que eu tenho que colocar? Isso aí que você acabou de citar. O máximo, né? O máximo de produtos, né? Mas o máximo de produtos é o que o meu consumidor quer, né? Assim, e aí? Então, porque na verdade a preocupação está em montar uma fábrica de laticínio. Ponto. Né? E muitas vezes a preocupação não está em produzir um produto X, sabe? E a consequência de montar a fábrica de laticínio é em cima de produzir um produto que você quer, né? Se você tiver a definição do kefir, ou você falar que eu preciso montar uma fábrica de mussarela, sabe? Sim. Pronto, a sua eficiência produtiva é muito maior. É muito maior. Por quê? Se pegar uma fábrica pequena, a cada produto que você se pretende a produzir, você vai precisar de muito mais mão de obra, né? Se você faz mussarela e faz um queijo prensado, você precisa de uma mão de obra para trabalhar na linha de mussarela, desde limpeza de forma, desde de filagem, de movimentação dos carrinhos de fermentação e transporte de massa, né? De salga e tal, que
é totalmente diferente da parte de queijos prensados, por exemplo. Que você vai precisar de gente para virar o queijo na forma, de gente para colocar o queijo na forma, né? De gente para operar a drenoprensa, né, e tal. Então, assim, o seu custo de produção por unidade fabril, ele aumenta muito à medida que você amplia o mix, né? E a sua eficiência produtiva, quantos litros de leite qual a quantidade de mão de obra que você tem na quantidade de litros de leite que você converte, passa a ser altíssimo, sabe? Então, assim, a sua eficiência vai se perdendo à medida que você vai ampliando a sua linha. Então, o pensamento de ampliar uma linha, né, aumentar um mix, ele tem que ser, primeiro, pesquisado lá atrás. Que tipo de produto eu quero produzir para atender a demanda de público que eu tenho, ou que eu pretendo ter, Sim, claro, sim. né? Acho que o povo tem muito medo ainda desse mundo específico, né? Assim, direcionado. Não é esse o termo correto que eu tenho que usar. É isso assim, me ajuda aí, né? Porque realmente me fugiu. Fala assim, mas é isso, quando eu vou produzir um produto, eu falo assim, ó, eu só vou fazer, não sei, um queijo de mofo branco que atende um público que é de 40, 50 anos, que já pode pagar R$ 300 no quilo, entendeu? Assim, um negócio muito... Você achou um nicho, né? Um nicho, assim, esses nichos muito específicos mesmo, assim. É porque eu falo assim, o consumidor mudou muito o comportamento, tá ficando muito específico, tá ficando muito nichado, né, mesmo. Mas eu não sei quanto que o nosso setor está acreditando nisso, né? A gente citou um exemplo aqui, mas assim, a gente vê as outras indústrias, né, os outros alimentos e, né, qualquer outro setor aí, ficando muito específico em tudo, né? Assim, Claro. né? Porque assim, vamos pensar que o Brasil tem uma população de 220 milhões de habitantes, né? São 220 milhões de habitantes. Se você pega um nicho específico, vamos supor, muito, muito específico, né? Sim. Se você pegar intolerante à lactose, sei lá, vai ter 20 e poucos por cento da população, né? Sim. 20% da população de 220 milhões de habitantes é gente pra caramba. caramba. Quantas marcas representam essa segmentação? Assim, efetivamente são voltadas para esse nicho. Por exemplo, quando a gente pega o nicho da população vegana, né? Sim. Qual que é o tamanho desse nicho? Se for 5% da população, e eu não estou dizendo que é 5, né? Mas se for 5% da população, é muita gente. É muita gente. Sim, concentrada, por exemplo, em algumas capitais específicas. Às vezes a minha rede de distribuição nem é tão grande, né? Então, igual assim, o Lucas, assim, eu aprendi muito isso com o Lucas, né? Quando ele estava estudando sobre o kefir. E é assim, ele, Sara, eu preciso descobrir, né? O meu público, eu sei que é feminino, é ali de tantos anos, né? São pessoas que já querem, já têm condições de cuidar da saúde do intestino, por exemplo, né? E assim, porque, por exemplo, é persona, né? Você acha a sua persona, é isso que eu estava querendo falar, entendeu? Ah, tá, assim, entendi. Né? Assim, e aí é muito isso, assim, as empresas... Por que tem empresas específicas... lançando novos produtos, assim, eu falo que das bebidas, por exemplo, quando a gente está falando de probióticos e tal, o quanto que a gente tem lançamentos, mas são sempre das mesmas empresas, assim, né, são as mesmas marcas. A gente não tem várias marcas de probióticos, por exemplo, ou de bebidas, né, ou dos iogurtes, entendeu? Assim, são sempre as mesmas que acharam ali, a persona, ele falou, caramba, eu quero só mulheres, eu quero só senhoras, eu quero só academia, eu quero só os intolerantes, né? Então, e isso volta muito, principalmente quando você fala dos leites fermentados, né? No caso do kefir, né? E essa estrutura de pensamento, isso volta muito lá atrás. Você comentou comigo lá atrás assim, mas o setor de queijo cresce muito mais do que o setor de fermentados. Eu entendo porque o setor de fermentados é assim, a gente tem alguns players de mercados, que são empresas multinacionais na sua maioria e extremamente conhecidas, né, que tem um baita do desenvolvimento e apresentação de produto. Abaixo dela, a gente tem uma ineficiência gigante de trabalho de marketing e de posicionamento em nichos de mercado pela grande maioria das empresas, né, que muitas das vezes vendem mais um produto dentro da unidade de fabricação e muitas vezes se preocupam com o preço e aí posiciona mal o produto, né? Ou encaixa mal em alguns nichos existentes. E aí essas empresas, por não ter todo esse trabalho que a gente está conversando, né, não conseguem achar uma lacuna de crescimento, né, em cima de uma população que tem uma demanda
cada vez mais crescente uma demanda nutricional, né, sobre o alimento que consome no dia a dia, que tem uma demanda cada vez maior de suplementos em cima do que consome no dia a dia, né, e principalmente no consumidor final que se preocupa muito com a apresentação do produto, né. Se eu olhar uma gôndola do supermercado, seguramente a gente vai conseguir separar quais são as empresas players e quais são aquelas locais. Assim, eu não preciso nem conhecer. Não. Eu vou saber nem gastar muito tempo ali. Nem gastar muito tempo. Eu consigo separar. Isso daqui é uma empresa local que tem uma representatividade local apenas. Né? Isso daqui é uma empresa que tem um bom trabalho de marketing e consegue posicionar bem o produto. Entende? E muitas das vezes os lançamentos de leite fermentados, abaixo desses players, as inovações são soluções mais baratas para o lançamento desse player. Né? Sim, sim. Né? Não, pois é muito... É assim, é o que a gente está falando de oportunidade, né? Existe um mundo ainda de oportunidade para crescer, né? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem para discutir. Ah, sim, as vantagens, né, de parcerias estratégicas, né? Você também que roda muito aí pelo Brasil afora, né? Passa por muitas fábricas. Que exemplo que você tem para dar, assim, de parcerias que você já viu que deu certo e que você acha que o pessoal pode acreditar, né? De parceria entre empresas? Né? Principalmente eu acho que é o que a gente mais vê, né? Nos nossos, né? No sim. nosso setor, né? Claro. Eu não sei se eu sou capaz de citar muitas parcerias aqui. Assim, né? mas tudo bem, mas se você não é capaz de citar, mas o que você vê sobre isso? Se é uma oportunidade, Claro. Existe realmente uma vantagem, né? Claro. Ou não, né? Como que ele faz para identificar ali parceiros, né? Adequados, né? Eu acho que é extremamente válido e é extremamente necessário. Por exemplo, se a gente está falando que, por exemplo, o iogurte ele vende muito saudabilidade, né? Então, fazer a produção de um iogurte, se você quer posicionar a sua marca com um produto que vai passar a atribuir saudabilidade, a gente pode associar a minha produção de iogurte a uma marca de cereal, por exemplo, né? Ou a minha produção de iogurte a uma marca de aveia, sabe? Não sei, né? Então, assim, ou a minha produção de iogurte é uma empresa de whey protein, sabe? Então, assim, aí eu consigo dar força à marca com uma produção, né? Então, isso seria muito válido. Ou até mesmo, sei lá, as geleias, né? Toda essa parte de frutas que tem aí, Exatamente, né? Assim, sei lá, compota, tudo isso que... A gente tem um exemplo do mercado, né? Que vocês já trouxeram aqui, que foi o Bruno e o Juliano. O Juliano Mendes. Que ele tem uma produção de mofo branco e o mofo branco ele é muito consumido com geleia e se você faz uma parceria com a empresa de geleia, você consegue ter uma associação de consumo, né? Desses dois produtos, né? E ele fez para geleia e para torradinhas, né? Para assim, torradas. Né? É um negócio fantástico. Eu fiquei... Exatamente. Porque, na verdade, você posiciona aquele produto e você cria uma demanda de consumo de uma mesa, né? Ele está colocando o produto na mesa já com todos os seus ingredientes que combinam, né? Com aquela harmonização. Pois aí você tem essa oportunidade de ir para cervejas, por exemplo, a gente até citou no episódio junto com ele deu as dicas lá de cerveja. Por exemplo, os queijos artesanais, assim, eu não sei se existe isso, né? Se tiver, que o pessoal venha falar com a gente e mostrar os produtos. Claro. Mas, por exemplo, os queijos artesanais com os cafés especiais, né? Com os cafés especiais. Tem tudo isso. Vamos montar os kits e vamos trabalhar junto aqui, vamos entregar isso na casa da pessoa, né? Sei lá. Você tem uma marca de café que ela tem uma representatividade muito grande no café da manhã de uma população, sabe? E aí você fala assim, poxa, e se eu colocar o meu queijo com essa marca de café, sabe? Sim, e aí tem toda a questão de saúde, igual você já citou, que se eu tenho um café com a pontuação maior, que eu consigo tomar sem açúcar, um café, né, saboroso de verdade, que eu tenho um queijo, que eu já sei que é um alimento saudável, entendeu? Então você tem toda essa junção aí também, Exatamente. Né? Essa é uma possibilidade de mercado, né? De unir dois mercados que são fortes, né? São fortes. Eu sou de Minas, né? E como hábito aí, principalmente de Minas, a gente tem o parceiro de ter um queijo Minas meia cura ou um queijo Minas padrão com café, né, como café da manhã, né? Isso é fundamental, né? E assim, a gente vê dois setores que crescem muito, principalmente com marcas, né? E que em algum momento poderiam se juntar, entende? Para justamente aumentar
essa receita de queijo com café, sabe? Sim. Né? E é muito assim, porque eu falo que são 2 produtos que você consegue trazer origem, né? Falar de origem, Falar né? da origem, Então, falar assim, do que é mais importante para queijo, tradição. Né? Exato, que o consumidor tem buscado, né? A gente vê que o consumidor tem buscado isso. A gente vê algumas associações, e se eu puder falar de alguma que eu acho que é muito legal e que deu certo, foi uma associação de pão de queijo com um laticínio, né? Enfim, com a empresa de queijo processado, de requeijão, na criação de uma marca de pão de queijo, sabe? E essa é uma associação, pô, super legal, super interessante, que vem de muita tradição, né? Dos 2 setores, né? E promove os 2 setores. Então, isso seria interessante ali como condição de mercado, né? Sim. Assim, a gente nem pensou nisso antes pra gente falar aqui, né? A gente tá lembrando aqui agora. Não. Porque se a gente for parar pra pensar só pra falar disso, né? Tipo assim, existe uma imensidão de oportunidade, com certeza, né? Um monte de oportunidade. Porque a gente tá falando de queijo, né? Mas existem todos os outros produtos aí do mix exatamente. que dá. Por exemplo, a gente tem alguns queijos que são extremamente bem vistos hoje, com vários prêmios internacionais no Brasil. E a gente tem um setor de produção de vinho no Brasil que tem crescido muito. Exato. Né? Porque eu falo isso. Uma assim, marca por exemplo, impulsiona a outra. Pois é, se eu assino o vinho e eu recebo o vinho em casa, né? Porque o vinho fez isso já e é fantástico, a gente adora, né? Por que o queijo não tá junto? Um dia desse a gente tava questionando isso aqui no Evomilk, assim, falando, caramba, né? Por que o queijo não tá indo junto com o vinho pra minha casa, entendeu? Exatamente. Não sei se tá também, né? Às vezes, igual eu falei, eu fico no interior do interior, então às vezes tá acontecendo e eu não tô sabendo ainda. Se tiver, pessoal, também vocês me falam, Sara, você tá atrasada. Mostra aí, né? Compartilha lá, né? Até pra gente conhecer. Mas é isso, e são 2 setores que estão crescendo, não crescendo logicamente em volume de produção, mas sendo muito mais reconhecidos, né? Assim, o Brasil tem sido reconhecido cada vez mais como um bom produtor de vinho, né? Dentro das suas uvas específicas, da sua região. E com os queijos também, os queijos autorais e artesanais, ele tem crescido muito e tem ganhado muito reconhecimento como produção de bons queijos, né? No mundo. Sim. Tá crescendo todo dia, né? É uma coisa que o pessoal... Né, eu não falei ainda com muitos queijos, né? Assim, ainda quero gravar com o pessoal dos queijos, com os medalhistas aí, né? Do Brasil. Legal. Porque eu acho, assim, fantástico, né? Tá transformando a história do queijo no Brasil, né? Tá tipo assim, transformando, levando para o mundo inteiro. E é isso, eu acho que a gente tem que trazer os vinhos, os cafés e tudo, as cachaças. Exatamente, né? Junto, pra gente ficar mais forte, né? Assim. A gente comentou isso um pouco no primeiro episódio, né? Que eu acho que é um divisor de águas, né? Um divisor da história da fabricação de queijo no Brasil, o que vem acontecendo agora, né, com o perfil que a gente tinha anteriormente. Sim. Só lembrando, pessoal, o episódio 33, tá? Nós temos lá um episódio com o Leonardo Secádio e Guilherme Coutinho. Então, para vocês acompanharem a história todinha, vocês podem começar no 33, vir para o segundo episódio, que eu ainda não sei o número, e agora esse terceiro. Ô, Léo, e para a gente finalizar esse assunto aí de... Não posso falar de sucesso, né? Porque... você falou que eu tava muito coach de palco. Pois é, coach de palco. O termo é ótimo. Mas assim, né, sobre o que a gente vê, assim, a gente vive muito um cenário de desânimo, né, do setor. Né, a gente chega nas fábricas, o pessoal, que tá ruim demais, que eu tô desanimado, né? Eu falo tanto lá no setor produtivo, né, tanto nos produtores quanto no setor já de indústria. Né, a gente vive um cenário difícil mesmo, né? A gente sabe disso, um ano de desafios demais, né, para o setor. Mas, assim, a gente falou aí, né, de várias oportunidades, né, que a gente enxerga. É claro que, fala assim, às vezes é fácil, a Sara e o Leonardo falar, mas eles não estão aqui, né? Eles não são os donos dos laticínios. Mas o que a gente traz aqui são dicas do que a gente viaja pelo Brasil inteiro, a gente conversa com pessoas do Brasil inteiro, né? A gente tem oportunidades, às vezes a gente tem o tempo que eles não têm, né? De conversar com essas pessoas e enxergar outras oportunidades. E assim, só para falar, né, que são desafios mesmo, né? Que novos produtos, que novos projetos são desafios, sempre serão riscos, né? Claro. Mas que para o desenvolvimento do setor precisa fazer parte ali do nosso... do dia a dia, né? Claro. Assim, o que a gente precisa, acho que é de encorajar, né? De falar, olha, né? Estuda o mercado, monta as estratégias, né? E vai para cima, né? Porque a gente aqui num bate-papo rápido, sem planejamento sobre o que a gente falou, dessas parcerias, e já surgiu um monte de
de novas oportunidades de mercado. Exatamente, né? Pensando rapidamente, né? Não, eu acho... Então, e justamente, né, quando a gente tem, e eu entendo as dificuldades que o setor tem sofrido, esse ano foi um ano duro para o setor de laticínio, e isso é consensual, todo mundo entende em parte as razões, né? Sim. A gente entende o tamanho do impacto que existe na precificação de importação de queijo no Brasil, né? O tamanho do impacto que existe no aumento de preço de matéria-prima, né? Assim, a dificuldade que existe na cadeia logística, né? A competitividade de preço campo, que é ainda um desafio muito grande. A gente não é competitivo na produção de leite. Sim. Né? Então, isso tudo... Eu falo assim, o quanto que o consumidor perdeu a capacidade de pagamento, né, de compra, e o quanto que isso afeta a gente, né? Toda vez que o nosso consumidor deixa de levar um produto nosso lá no supermercado, né, isso nos afeta muito, né? Exatamente. E todo o aumento de despesa dele que a gente viveu nos últimos tempos, muito recorrente de todas as tragédias, né? Mas isso está refletindo muito. Eu acho que esse ano é um ano de reflexo de tudo que aconteceu, né? De guerra e de pandemia e de tudo, né? Exatamente. O que a gente está vivendo, voltando para o normal, mas é um normal dolorido, né? Sim, não, então, é um normal dolorido, Esse né? ajuste, E aí, né, ainda. Mas eu acho que justamente são nessas épocas que várias oportunidades surgem, né? E é exatamente nessa época que tem que ser discutido de que maneira a gente se reposiciona no mercado, sabe? De que maneira a gente amadurece para o mercado, né? Para entender melhor ele, para entender as exigências, né? A gente tem hoje um impacto de preço no laticínio, né? E o preço no consumidor final, existe uma discrepância gigantesca, né? Aonde a gente pode ter uma operação melhor em cima disso? De que maneira a gente pode negociar? Eu vou te falar, eu não faço ideia, tá, Sara? Só que eu sei que existe uma lacuna entre o produtor de queijo e o consumidor final, existe uma lacuna ali que causa um abismo no preço do queijo, né? Por que isso acontece dessa maneira, né? E de que maneira o impacto da logística, do intermediário, né? Das condições e dos custos colocados sobre contratos entre mercados, né? Impacta no custo do preço. Isso tudo merece ser discutido, merece ser falado, assim. Se ninguém falar, se não abrir nenhum canal para que isso seja levantado como questionamento, né, a gente não vai sair do lugar. E aí entra a parte do posicionamento do mercado, a gente compreender de que maneira a gente se reposiciona, né, num momento, não de crise, né, mas num momento de enfraquecimento do mercado. Isso passa a ser muito importante, né, como reflexão e como atitude, né, futura. Certo. Tá dada a dica? Tá dada a dica. Esse nem vai ser mais o título, né? Qual que era o título mesmo? Nem posso repetir. Eu vou falar só sobre gestão de projetos em laticínios. Fala sobre bate-papo sobre laticínio. Pronto, tá ótimo. Nada, sem sucesso total. Eu tomara que tenha sucesso, né? Mas eu não quero ter o comprometimento da minha fala aliado a qualquer Não tô nem aí, eu quero jogar com o compromisso pra você, responsabilidade pra você. Eu não sou a solução do sucesso, não, né? Eu acho que o mais importante, Sara, assim, é a gente entender que esses assuntos merecem ser mais falados, né? E ter uma visão diferente. Você, em 3 momentos, você citou assim, não, eu moro no interior, então às vezes eu não tenho acesso, não tem problema nenhum morar no interior, isso só é uma dádiva muito grande, né, que você tem. Então, pois é, mas assim, eu falo assim, mas isso às vezes e eu cito isso às vezes por esse erro aí de coitadismo um pouco, sei lá, talvez um pouco disso mesmo, mas às vezes um pouco também por a gente não ter acesso, não chegar até a gente, então, entendeu? Assim, um negócio que eu queria comprar um outro queijo, eu queria, né, ver outros produtos no mercado e eu não tenho, claro. Né, eu realmente não tenho. Mas continue, desculpa. Mas eu concordo em tudo que você falou, mas a questão justamente esse gancho, né? Por exemplo, muitas das fábricas também estão localizadas no interior. Muitos donos de laticínio e tomadores de decisão também são pessoas que muitas das vezes, não na sua maioria, mas muitas das vezes precisam enxergar o mercado de fora, de cima, né? Entende? Para conseguir ver que, por exemplo, aqui da onde a gente está falando, tem a Sara que tem uma demanda de comprar um produto melhor, né? E não é só a Sara, né? Na região aqui, se a gente pegar
10 cidades no entorno, existe um público que quer comprar um produto melhor, mais saudável, enfim, com uma proposta diferente, sabe? Quer provar outros sabores, né? Exatamente. Então, assim, você consegue entender melhor aonde você está e saber como se posicionar aonde você está. Mas tudo isso, Sara, voltando ao tema principal, né? Sem falar do sucesso, eu acho que tudo isso é planejamento, sabe? Sim, sim. É o mais importante, né? Assim, se a gente não conseguir planejar, se a gente não conseguir ter uma boa gestão de projeto, né? Gestão de projeto é início, meio, execução, conclusão, né? E retorno pós-conclusão, sabe? São as ferramentas que a gente tem ao máximo aí, né? De PMI, PMBOK, sabe? E etapas de projeto e principalmente, né? Conseguir abrir um projeto e fechar ele, né? Eu vou comprar um equipamento. Primeiro eu tenho que fazer pesquisa, né? Depois eu tenho que ter a possibilidade de ver ele em operação, ou principalmente tem que ter a possibilidade de gerar um comparativo, né? Ou gerar uma referência, assim. O que é o melhor que existe? Como é que ele funciona? E o intermediário? E aquele pior? Não, se eu for instalar o pior, como é que eu faço para avançar, né? Qual o custo, né? Ou qual o retorno sobre investimento que eu vou ter em cima daquela compra, sabe? Qual a perspectiva que eu tenho de produção daquele produto em detrimento a esse tipo de investimento, né? Ferramenta administrativa, né? E aí ter a execução do projeto, né? E ter o acompanhamento, né? Então, assim, concluir, né? Muitas das vezes a pesquisa e desenvolvimento, ela abre muito leque. Então, você tem ali 10, 20, 30 produtos sendo desenvolvidos sem necessariamente o aporte de mercado que ele precisaria ter, né? E muitas das vezes não se consegue minimamente concluir. Tipo, não, isso daqui a gente abriu essa necessidade de produção de desenvolvimento desse produto, mas isso aqui não tem viabilidade porque a compra de equipamento é muito cara, ou porque a expectativa de consumo é muito baixa, ou porque a logística do meu laticínio em detrimento da validade do produto é muito pequena, Sim. sabe? Né? Então, assim, concluir todos esses projetos que se abrem é muito importante, né? E respeitar as etapas de um projeto, né? Em cima das ferramentas de gestão de projeto que a gente tem. Sim, sim. Se a gente falou de planejamento, eu vou só deixar uma dica aqui pro pessoal assistir um episódio super legal com Gil Márcio, que é da Granarolo. E a gente falou muito, né, sobre planejamento e projetos e tal e tal. É o episódio 47, lá no nosso canal Papo de Laticínios. Só queria deixar essa dica aqui. Ô, Léo, e aí eu queria que você falasse, né, deixasse aí as suas redes sociais para quem quiser acompanhar você, quiser saber do seu trabalho, quiser stalkear a sua vida, saber onde você tá achando queijos bons, queijos ruins. E outra coisa, fala também dos defeitos dos queijos, né, não posso chamar de projeto, vou chamar de quê? É uma página É uma ali, página, né? dessa sua página aí, sobre os defeitos dos queijos, que é legal pra caramba, que o povo pode acompanhar lá e tirar dúvidas, né? E pode ser, assim, mais um canal de informação para a indústria de queijos do Brasil, né? Perfeito, tá ótimo. Bom, meu Instagram é leonardo.secadio, né? Com SECCADIO, com 2 Cs. Eu trabalho na Saco Brasil, então eu faço parte de um time da Saco Brasil que vem crescendo aí sempre, né? Tem o Guilherme, o Eduardo, né? O Lucas, né? O Joca, que todo mundo conhece, o Pablo como apoio nosso também da parte comercial. Fala com o Joca que ele é um nome muito pedido aqui, viu? Pois é, eu acho Eu que fui pra deveria fazer esse formar que o convite. pessoal ficou falando, você já chamou o Joca? Eu falei, não, eu nem conheço o Joca. Ah, pois é, tem que fazer o convite, Tá, né? vou Tem que fazer o fazer, convite, vou né? fazer. E seria muito interessante, muito bom ver e escutar ele Ele aqui. realmente é um dos maiores nomes aí do Brasil, né? É uma referência, referência. seguramente. E então, assim, por parte da Saco, faço parte do time e atendo, né, pelo time da Saco. E eu tenho uma página que não é um projeto, É uma página. é uma página, pode ser só uma página, né? Que é o @ The Dark Side of the Cheese, né? Que a gente fala muito de defeito de queijo e, poxa, é super legal. Eu tenho feito algumas postagens, menos do que eu gostaria, né?
Mas tem sido ganhado força aí, ganhado comentários, que é um auxílio muito grande para quem quer, às vezes, uma luz rápida sobre algum problema. Pois é, mas assim, só para entender, você só posta fotos que você tira ou você recebe por lá também? Porque às vezes o pessoal fala, olha, agora eu conheço mais a página, vou mandar fotos por lá, ou não adianta? Não, adianta. Não, manda foto. Assim, é uma página, eu não tive menor intenção de ter essa estrutura, né, como uma organização, assim. Mas a maioria das fotos que estão lá são fotos em que eu compartilhei da solução de um problema. Então, assim, muitas vezes alguém me mandou a foto, aí eu, às vezes, fui até a fábrica e a gente entendeu o que era a origem do defeito, e aí, a partir disso, a gente conseguiu desenvolver ali uma solução. Tendo a solução, né? Aí eu postei a foto e expliquei um pouco daquele problema ou daquela história, né? Que foi passada. É muito mais uma maneira do pessoal, às vezes, tem algum problema parecido, quer um lugar de consulta, dá uma olhada ali, vê se tem alguma coisa relacionada, Como se fosse um manual ali, se né? dá uma luz ali para alguma solução, né? O manual não, é como se tivesse. Eu não sei se é um manual, mas quando a gente está fazendo identificação, por exemplo. Isso, né? exatamente. Deixa eu identificar aqui. Isso aqui parece com o que eu tô tendo aqui, ó, com o meu problema. Então, eu acho que a ideia era essa, né? Logicamente, a gente falou, né, que os problemas às vezes são muito mais complexos, mas a ideia é justamente dar uma luz a alguma solução. Sim, aí lembrando que a gente tem um episódio aqui no nosso canal só falando sobre esses defeitos aí que ficou espetacular. Então, fica a dica para vocês irem lá assistir. Léo, muito obrigada mais uma vez, né? Eu já consumi metade do seu dia hoje, né? Tomara que as outras 6 horas sejam muito produtivas para você não lamentar muito que você ficou comigo aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu espero que a gente, né, tenha sua presença aqui desse lado aí da mesa muitas vezes. Tem muito assunto pra gente falar. Um dia desse alguém falou comigo assim, Sari, quando acabar os assuntos lá no Papo de Laticínios, eu falei, gente, eu vou estar com 150 anos, porque não dá. Porque assim, por exemplo, a cada fala que a gente traz aqui, né, a cada ponto aqui que a gente cita, você já pensa, caramba, né, tem isso assunto aqui para explorar, né, que Exatamente. é tudo, se a gente quiser aprofundar nos assuntos, é muito assunto que a gente vai embora, tem. vai virando um monte de gancho, né? Assim, a gente tem, hoje, assim, a gente citou várias coisas aqui, a gente não aprofundou em nada e tudo seria um episódio, né, cada ponto que a gente trouxe aqui sobre planejamento, por exemplo, seria um episódio inteiro. Muito obrigada, né, boa sorte, bons negócios, desejo muito sucesso, né, para sua vida, para Saco, que eu acho o trabalho que você faz aí com os queijos fantástico. A gente precisa mesmo de explorar o nosso potencial aí dos queijos autorais e artesanais né, esses nomes aí que todo dia vocês inventam um nome novo e eu não consigo acompanhar. Não, eu não invento não, eu também preciso acompanhar e muitas vezes não sei. Exatamente isso, muito obrigada. Obrigado, Sara. Obrigada, Saco. Joca, fica aqui o convite para você gravar um episódio com a gente. Pessoal, se inscrevam lá no nosso canal, né? Só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube ou lá no Spotify. E toda semana tem um episódio novo aqui, né? Vocês podem acompanhar também as novidades que a gente traz nas nossas redes sociais. @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR ou @Sara.Machado. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok, né? Então os cortes estão lá, sempre tem novidade e vale a pena acompanhar. Um beijo para vocês e até a próxima semana.